Fala pessoal, hoje a gente está aqui porque a gente primeiro foi dar uma volta para recarregar as baterias do Trovão, mas hashtag orgulho, mesmo com esse tempo parado por causa do isolamento social e tudo mais que a gente está aqui respeitando, o Trovão ligou de primeira, cara. Então a gente resolveu dar uma voltinha só para manter as baterias carregadas e por que não, fazer um vídeo para vocês de uma área da física que a gente adora, que é a ondulatória. Bolei um pequeno experimento para a gente tentar demonstrar e verificar na prática o incrível, o fantástico, o famoso efeito Doppler. Doutora Anitta irá dirigir o Trovão, não perca! Então pessoal, nós vamos gravar duas tomadas diferentes. Doutora Anitta dirigindo o Trovão, e aí nós vamos gravar ela buzinando de dentro do carro e vamos verificar como que fica com a fonte e o observador em repouso um em relação ao outro, ou seja, aí gravando aqui de dentro, e a gente vai ver que não tem alteração na frequência do som da buzina, ele não vai ficar nem mais grave nem mais agudo. E nós vamos gravar a mesma situação, só que aí eu vou estar de fora, vou estar com um observador externo, e aí a gente vai observar a variação de frequência. Então, quando a fonte sonora se aproxima, nós vamos observar o aumento de frequência do som, e conforme o trovão se afasta, a diminuição da frequência. Bora lá? Quando a gente consegue ver um fenômeno físico assim na prática, aí fica muito mais fácil de entender a teoria. Então se liga aqui comigo. Aqui está a situação que a gente viu no vídeo. Então o trovão buzinando, a nossa fonte sonora tinha uma velocidade em relação ao observador, que no caso eu estava parado. Na prática a gente pôde ver que de dentro do carro, quando a gente gravou essa mesma situação de dentro do carro, não houve alteração na frequência. Então, a fórmula que gera uma frequência aparente, tá, em relação à frequência real, aonde está essa modificação da frequência? Ela depende do movimento relativo entre fonte e observador. Então, a gente tem aqui o observador parado e a fonte em movimento. Então, quer dizer que o número de frentes de onda que você recebe como observador com a fonte em movimento vai ficando maior, porque ela está se aproximando. Essas ondas vão ficando mais próximas. Isso que dá, as frentes de onda ficando mais próximas, é o que dá a sensação de aumento de frequência, de um som mais agudo durante a aproximação. Da mesma forma, quando ocorre o afastamento, quando a fonte já passou por você, a frequência aparente diminui, deixando o som mais grave, porque o número de frentes de onda que você passa a receber por intervalo de tempo fica menor. Como fazer esse cálculo? A gente orienta um eixo que vai do observador até a fonte, tá? Sempre. E aí a gente verifica. A velocidade da fonte, ela está contrária a essa orientação que você fez do observador entre o observador e a fonte. Então a velocidade da fonte entra negativa aqui na fórmula. Isso faz com que o resultado aqui, ó, a frequência aparente aumente. A maioria dos problemas trabalha com a fonte em movimento, mas o raciocínio análogo aí acontece com a velocidade do observador, caso a fonte esteja parada e o observador se movimente, mesmo procedimento. Você orienta esse eixo aqui entre o observador e a fonte e faz os cálculos conforme a orientação da velocidade. Essa foi a nossa aula prática e teórica de um fenômeno ondulatório muito legal de ser observado na prática, que é o efeito Doppler. Ele se aplica nos radares na aviação, nos radares que detectam velocidade nas rodovias. Alguns animais também usam, né, esse efeito para se localizar, para capturar suas presas, como os morcegos, os golfinhos, enfim, ele está presente tanto na natureza quanto em várias tecnologias que a gente utiliza. Se você gostou, curta, compartilhe, espalhe esse vídeo por aí, porque compartilhar conhecimento é preciso. Até a próxima, valeu, tchau, tchau!